Então, vamos lá. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim, então vamos lá. Vamos mudar aqui para o artigo. Abram o artigo. Hoje é um relato aí relato de caso, né? A gente poderia até, algumas pessoas vão chamar relato de caso, relato de experiência, né? Existe uma pequena diferença, que eu estou relatando um caso, né? O que foi feito de intervenção, e um relato de experiência pode ser um pouco diferente, né? Posso descrever uma experiência pessoal que foi feita numa unidade básica de saúde, né? Mas as diferenças são muito pequenas, de pensar, né? Um relato de caso atrai muito mais a nossa atenção do que um relato de experiência em si, né? Um relato de experiência não necessariamente eu testei alguma coisa, né? Simplesmente posso filosofar sobre algum assunto, sobre uma experiência que eu tive, algo que eu vivenciei, né? E um relato de caso, na sua maioria, testei alguma coisa, um teste, né? Nesse caso, a intervenção foi colocar essas facetas aqui pré-fabricadas de resina, né? Tirou foto, mostrou, etc., né? Então, para quem conseguiu aí ler, vocês devem ter visto que é um foco mais, né? Ele diz que estético e funcional, né? Uma reabilitação, né? Mas aparentemente o foco principal era um sorriso, né? Mais harmonioso da pessoa. Bom, deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos começar aqui com a ferramenta, já direto. A ferramenta estava lá para vocês, né? E que essa aqui é a ferramenta, está nessa página aqui, deixa eu ver, página de cima, né? Ferramenta de uma página, e esse é o documento complementar que vem junto com as perguntas, né? Para a gente avaliar. Então, as características sociodemográficas desse paciente ou dessa pessoa tão claramente descritas, aí ele diz aqui para a gente, né? Olha lá, a idade, o sexo, raça, histórico médico, diagnóstico, prognóstico, tratamentos prévios, né? Medicação em uso. Pelo que eu li, ele só fala a idade e o sexo do paciente. E a Exato. queixa. Então, olha lá. Então, eu tenho o que aqui, ó? O que o colega lá colocou, né? Idade, sexo, é queixa. Qual era a queixa? A queixa era que ele não mastigava direito, que era uma questão estética. Que era. A queixa era estética, né? Do sorriso que não agradava muito o paciente. Olha lá. Então, um sorriso que não agradava, né? Então, para ter melhorado, então vejam que esse estudo e a aula de hoje acaba sendo algo que provavelmente vocês já tiveram vontade de escrever um relato de caso. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter tido, porque vocês já estão vivendo a medicina e vocês devem viver casos que são um pouquinho, às vezes foge um pouquinho da realidade, ou algo um pouco raro que vocês viram, né? E aí vocês, às vezes, devem ter se questionado o que eu faço, como é que eu escrevo um relato de caso? Aconteceu já isso com vocês? Indo para o hospital, ou nas unidades básicas de saúde, Já sim. já, né? Só que Mais eu de não uma. achei nada muito raro, assim, para que justificasse a escrita. Tá. Nunca vi algo tão raro.
Mas de repente, ó, veja bem, vocês, não sei se vocês têm esse hábito, mas durante a graduação, quando vocês fazem esses estágios práticos, é importante ter um caderninho, nem que sejam uns post-its e vocês irem anotando essas ideias, porque quando chega em casa, né, você está no computador, vocês vão buscar. Será que isso que eu vi realmente acontece? O que, que tem na literatura, né? Nós já aprendemos a buscar informação esse ano. Então você vai nas bases de dados, combina termos, tenta ir buscar. Será que aquilo que eu vi não é tão raro mesmo, né? Será que já tem descrito na literatura, ou será que já testaram? Será que a conduta do médico ou da equipe de saúde foi adequada, né? Então, esse tipo de pergunta, vocês conseguem, ou esse tipo de dúvida, vocês conseguem fazer, e depois, chegando em casa, vocês vão buscar essas informações, né? O mais rápido é sempre a gente perguntar para alguém, né? Então, nessa nossa sociedade, que a gente quer tudo rápido, a gente tende a ir perguntar para quem? Para o especialista. Então, a gente assume aquilo que ele diz é verdade, né? Em respeito à sua experiência, e assume aquilo como verdade. Isso é muito perigoso, né? Se a gente não sabe se a pessoa está atualizada, se a pessoa continua estudando, né? Vocês devem ter encontrado bastante conflito. Vocês encontraram bastante conflito de prática e teoria nas unidades básicas de saúde que vocês frequentam desde o primeiro ano? O que aprende na universidade e o que é feito na prática? Ou não? Podem escrever no chat, vai. Acho que sim, viu, professor. Principalmente no que diz respeito ao tratamento do paciente, no que eu digo assim, a questão de pessoalidade, né? A gente sempre aprende para tratar com empatia, etc. E nem sempre, né? Isso. Mas, então, mais questão, numa questão mais humana de tratamento, né? Porque assim, tratamento no geral protocolado e tudo acaba ficando mais claro, né? Por exemplo, a hipertensão não colocar IECA com BRAE, parece como se fosse uma lei, né? Por causa dos protocolos, das diretrizes. E aí, nesse sentido, eu pelo menos não vejo muita diferença assim, entre a teoria e a prática. Mas na questão do tratamento pessoal, às vezes o exame físico também, aquela história da gente sempre fazer a ausculta sem colocar o esteto sobre a roupa, e na prática dificilmente você vê um médico colocando o esteto por baixo da roupa, né, com o paciente desnudo, esse tipo de coisa. Interessante, né? Eu gosto sempre de ouvir, pessoal, vocês, porque eu não sou médico, não tenho a prática de médico, né? Então, para mim, esse tipo de coisa é muito valioso, esses exemplos de vocês, até para eu entender um pouquinho, ter um pouquinho de noção daquilo que vocês trazem. Obviamente que eu tenho a experiência de coordenador da residência multiprofissional, né? Mas eu não tenho essa convivência com o médico, nem com vocês, alunos da medicina, na prática realmente, né? Mas uma coisa é fato, né? Aquelas pessoas que já estão muito tempo no sistema, elas vão ficando cansadas, né? De certa forma, acabam se perdendo, a vida toma outros rumos, né? E acabam até a parte prática, às vezes, a vida acaba desumanizando a gente, né? Então, vocês, como estão em início de carreira, seria interessante, né, que vocês vivessem um pouquinho da medicina, né? Então, quando alguns docentes falam para vocês, vão fazer residência, logo que acabar, aproveita o pique, eu falo o contrário para vocês, né? E vou sempre dizer o contrário. Vão viver um pouquinho da medicina, né? Hoje vocês são supervisionados. Vocês não têm autonomia de serem médicos, de decidirem um curso de tratamento, vocês não têm essa autonomia. E eu tenho um colega médico
bastante próximo em Recife, e ele fala para mim, um médico só começa a ser médico depois da residência. Vejam o quão grave é isso, né? Se vocês pensam dessa forma, ou se já incutiram isso na cabeça de vocês, isso é gravíssimo, né? Então, o médico só tem importância depois da residência. Logo, eu não formo médico na graduação. Eu formo-os para fazer uma prova de residência, né? Para vocês entrarem e serem mais especialistas. Só cuidarem de uma coisa. Não, eu sou especialista, médico especialista em mão. Eu sou médico especialista em olhos. Eu sou médico especialista em câncer de cabeça e pescoço. Então eu vou criando, cada vez mais fragmentando o conhecimento de uma forma que é benéfico. Olha, se eu tiver que operar de alguma coisa específica, eu quero especialista. Mas o especialista, ele tem que, a quantidade de especialista tem que ser muito menor. Né? Eu tenho que ter muito mais médicos generalistas e que tenham condição de pensar a medicina e a pessoa como um todo do que o contrário, né? Então, se eu penso na formação de vocês, se eu penso no qualis para a formação de vocês, quer dizer que eu estou pensando em qualidade? Pela régua de avaliação, não, quer dizer que eu estou pensando na pós-graduação. Né? E eu preciso formar vocês bons médicos. Preciso que vocês sejam bons médicos, saibam ler a literatura, saibam escrever um bom relato de caso, saibam ler, avaliar, consumir informação. Né? Isso faz parte de ser um bom médico. Ser um bom médico também faz parte de ter um laboratório de anatomia para vocês estudarem. Sabe, esse tipo de coisa vai detonando a gente. É por isso que eu não participo mais, como eu comentei com vocês, né? Desde o primeiro ano, vocês, eu tive a oportunidade de trabalhar no primeiro ano. Cara, eu já fui conversar com 2 deputados, já fui conversar com um médico político. Precisamos de uma lei de cadáver no Estado, o UFMS não recebe cadáver há mais de 12 anos. Né? A gente tentou levar vocês na UFMS, acabei conhecendo a professora, mas nada anda. Né? Então, acaba desanimando, né? Mas, enfim, a medicina a gente tem que construir aqui em conjunto, mas cada macaco no seu galho, né? Então, voltando para cá, pessoal. Então, a gente já viu que tem algumas deficiências, né? Nessa primeira questão, né? Ficou faltando algumas características demográficas desse paciente. Pergunto a vocês, as características faltantes são importantes? Mudaria alguma coisa nesse estudo? É porque não fala se o tratamento que ela vai fazer, ela vai pagar ou não, né? Mas se fosse um tratamento pago e tivesse diferença de preço, eu acho que sim, a renda faria diferença. Perfeito, perfeito, isso mesmo. Ela deu opção de tratamento, né? Mas em nenhum momento ela falou de valor, né? Cadê as opções de tratamento? Ela deu, né, a opção. Onde é que está? Nesse segundo parágrafo, para a resolução deste caso, foi proposto à paciente 3 diferentes condutas clínicas. Isso, ela deu, eu deixei aqui selecionada, tá? Faceta direta em resina composta, faceta pré-fabricada em resina composta ou em cerâmica, né? A gente teria que ter um pouquinho mais de informação, né? É a mesma coisa que vocês falarem, olha, eu tenho 3 remédios, né, para tratar você. E vocês não terem nem noção de nada. Às vezes o cara não tem nem dinheiro para comprar o remédio. Aí você vai e prescreve o remédio que não é genérico,
você acaba prescrevendo porque a sua crença diz que o tal remédio funciona melhor, né? A sua observação clínica, e você prescreve o mais caro e o cara não tem nem onde cair morto. Né? Ah, isso você está inventando. Não, pessoal, isso aí acontece. Quem está na prática aí sabe. Né? Então, a gente tem que fornecer essa informação, tem que saber se os três têm eficácia semelhante, né? E deve ter na literatura. Isso significa que vocês estão bem informados e bem formados também, né? A gente precisa entender um pouco mais. Professor, mas tem um Oi. parágrafo aqui na discussão que ele fala que no caso descrito foram apresentados, né? E aí ele fala, foram apresentados os custos, benefícios e limitações de cada procedimento, ficando a critério da paciente a opção de tratamento mais adequado às suas condições econômicas e anseios estéticos. Então, acho que nesse ponto econômico, acho que aqui ficou claro nesse ponto. Aonde que está? No tópico de discussão, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Isso aí, naquela página anterior. Na página anterior, no caso aqui descrito, foi proposto. O que daria para melhorar, pessoal, aqui? Não teria que vir descrito, não sei, né? É uma pergunta, no relato, as características dela, socioeconômicas, e depois falar na conclusão. Isso que ele falou? O seu raciocínio está certo. Ele coloca aqui, ele até ameniza um pouco, né, a situação com esse parágrafo. Ameniza, mas não resolve. Por quê? Porque se eu não sei a condição da pessoa, obviamente, quando eu falo preço, olha, um custa 10, outro custa 15, outro custa 20. Eu vou escolher qual? Qual eu tenho condição de pagar, né? Então existe um certo conflito de interesse aqui, né? Você não sabe se ela escolheu pela condição dela, pela eficácia que é semelhante, pelo resultado que o cara mostrou. É muito fácil eu induzir a pessoa, né? A pessoa está querendo um sorriso novo. Eu vou mostrar 3 fotos. Eu consigo induzir a pessoa, né? Consigo colocar na balança o preço, né? Não só o preço, como eu consigo mostrar os sorrisos que eu já fiz cirurgia, né? Então a questão da estética é algo bastante complexo da gente pensar. E a questão da estética dos dentes, eu acho que não passa muito pela medicina, né? Mas pensem numa estética de um silicone, que a gente está pensando numa característica mais comercial, existe uma questão filosófica e cultural da sociedade do corpo ideal, que é uma questão filosófica, é uma questão de imposição do corpo belo, bonito, né? Existe uma visão de mulher perfeita, que é uma questão filosófica, tudo, né? E que a gente faria uma outra discussão. E aí a gente tem a questão pontual clínica. Qual é a cirurgia? A mesma coisa que eu vou falar. Vamos lá, a menina tem o sonho de colocar o silicone. Ah, professor, você está falando sonho. Não, isso eu já presenciei uma pessoa, não aqui na cidade, falando isso, tá? Não, meu sonho é colocar silicone e eu vou ganhar de aniversário. Da mesma forma que você vê isso com meninas mais novas em estado em idade de colegial, dizendo que vai ganhar de presente de aniversário dos pais um procedimento estético, para colocar um silicone, etc. Eu estou falando de mulher, que é porque o que eu
já ouvi, mas e também existe para homem, né? O cara que vai lá e coloca na perna, né, no bumbum, etc. Mas, enfim, eu estou falando mais no caso de experiência de relato pessoal mesmo, tá? Não é nada científico que eu estou dizendo aqui, né? Não fiz nenhuma pesquisa a respeito disso, mas, enfim. É só para pensar um pouquinho na área da medicina que você pode, se for uma pessoa que tem uma renda baixa, né, está insatisfeita, você pode induzir ela na escolha da cirurgia. Como? Você demonstrando praticamente qual você prefere. Você prefere fazer qual? Qual sutura? Olha, essa sutura aqui, esse corte que eu vou fazer aqui vai deixar uma cicatriz assim, assim, assado, essa outra não deixa cicatriz, enfim. Né? Ah, mas isso é a realidade. Isso é a realidade, mas a forma que você diz, a forma que você explica, provavelmente induz a pessoa, acaba se tornando um viés de confirmação, né? Então, e isso já perpassa, esse viés de confirmação significa o quê? Eu busco informações, ou eu vou atrás de coisas que confirmem, ou eu vou atrás de médicos que confirmem aquilo que eu acredito. Tá? Então, se eu acredito que a melhor cirurgia, e eu já pesquisei, já estudei essa, eu vou atrás de um médico que vai dizer aquilo que eu quero ouvir. Nesse caso escrito, falta informação. A gente não sabe quem é essa pessoa. A gente sabe que ela está infeliz, né? Tem algum lugar que vocês encontraram? O nível socioeconômico dela, eu preciso de mais informações. Está faltando mais informação da história, do histórico da pessoa, que a gente precisa saber. Mas até alguma questão psicológica até dessa pessoa, né? Que pode ser que ela tenha sido nada, isso não é relevante. Claro que é. Eu preciso ver, num caso clínico, aqui o que é de especial? O que tem de diferente? Ou esse aqui é só mais um caso? Se for só mais um caso, eu estou perdendo tempo. Né? Qual é a ideia de vocês? Igual alguém disse aí, não, eu já vi vários casos diferentes, não é nenhum que seja raro, nada. Então a ideia que nós temos de caso clínico é que tem que ter alguma coisa de original, alguma coisa de raro, alguma coisa de novo. O que tem de novo aqui? O que agrega para a literatura? Então eu preciso descrever um pouquinho melhor. Vocês encontraram alguma descrição um pouquinho melhor do que essa? Não, professor. E se eu digo que eu apresentei os custos, benefícios e limitações, será que eu não conseguiria, em um parágrafo, descrever como eu apresentei isso? Se fui eu que apresentei mesmo? Se foi uma outra pessoa? O que eu utilizei? Eu falei da minha opinião, eu utilizei algum dado, alguma coisa. O que eu fiz para apresentar? A gente sabe que ele falou, olha, essa é uma questão, uma odontologia conservadora, né? É uma questão bastante estética, né? Dá para melhorar? Dá para melhorar essa descrição. Então, olha lá, questão 2, o histórico do paciente foi claramente descrito, pessoal, incluindo informação genética, questão médica, familiar, psicossocial, que é justamente o que eu falei para vocês, né? Dessa questão psicológica, às vezes a pessoa foi bulinada, muito bulinada por ter o dente separado, né? Um histórico familiar, alguma coisa nesse sentido. Ou eu quero também fazer o procedimento que fica grudando muito resto de comida, isso me dá mau hálito, enfim. Foi, pessoal, descrito alguma coisa?
Essa linha é simplesmente estética. E aí? Me ajudem. Não lembro dele ter colocado a parte da psicossocial, não. Basicamente foi estética. Né? Mas e aí, vocês? Vamos supor aqui que alguns de vocês vão ser cirurgião plástico, né? Vão depois fazer uma especialização em cirurgia plástica. E aí, é importante eu fazer uma anamnese, conhecer esse tipo de coisa, esse histórico do paciente, conhecer essa pessoa, por que ela quer fazer um procedimento estético? Qual que é o objetivo dela? O que ela quer fazer, uma lipoaspiração? E aí, você pode encaminhar para um psicólogo, se você identificar na sua anamnese alguma coisa ali, ou você só quer fazer o procedimento estético, e a pessoa diz que está infeliz com o corpo, ou você, enquanto médico profissional da saúde, quer entender um pouco mais a fundo, vai gastar um pouco mais de tempo para ouvir a pessoa e para a tomada de decisão, tentar mudar uma vida de fato. Não simplesmente com procedimento. Vocês acham que isso é função de vocês? Com certeza. Perfeito. Tem que discutir, pessoal. Tem que ter tempo. Tem que discutir com o paciente, tem que bater papo, né? Tem que jogar a conversa fora, coisa que a gente está desaprendendo, né? Então, a gente vai almoçar, vai jantar com um amigo e o celular fica na mesa junto, né? Ou tá ali no bolso, você tá batendo papo e nem tá dedicado a ouvir a pessoa, tá pensando ali quem é que te mandou mensagem, quem é que fez o seu telefone vibrar, né? Ali você está preocupado com outras coisas. A gente precisa dosar esse nosso tempo, né, de tela, tempo de celular, para poder ser mais para as pessoas. Então, para quem quer escrever, pessoal, um case report, olha lá a recomendação. Qual é o checklist que eu vou usar e vou fazer download lá no Equator Network? É o Care Checklist, tá? Lembrando que esses checklists, pessoal, eles ajudam a fazer o quê? Ajudam a gente não esquecer das coisas, tá? Então, quando eu faço uma anamnese, uma entrevista, que ela é semi-estruturada, eu tenho os meus pontos ali para perguntar. Então, eu nunca vou esquecer uma informação importante, porque a informação já está ali no papel. Eu já me preparei previamente. Nada impede que eu faça mais questões, né? Que eu faça mais perguntas, que durante o bate-papo gere alguma suspeita de alguma coisa que você possa eliminar com uma pergunta, né? Bom, eu mostrei para vocês o artigo, né, na semana passada, aqui no meu desktop. Eu mostrei ou não? Esse artigo aqui do... eu tinha deixado até separado para vocês. Esse artigo aqui eu mostrei para vocês, de 1900 e bolinhas, ó, de 1975. Saiu na BMJ, tá? Olha, contribuições relativas de um histórico, né? Você fazer ali a anamnese ou um exame físico e as investigações laboratoriais, né? Para diagnóstico e gerenciamento e tratamento aqui de pacientes, né? Na clínica, né? E daí, será que é importante, pessoal? Qual é o percentual que eu consigo levantar, né? Se eu fizer um bem feitinho, né? Olha lá, em torno de uma anamnese bem feitinha me ajudaria em torno de 82,5%, tá? Num grupo de 80 pacientes, que é aquele estudo original, tá? Eu peguei o editorial aqui só para facilitar a vida na aula. O exame físico adicionaria
né? 8,75. E um exame laboratorial, 8,75. O que é mais importante? É o que a gente, na medicina, desaprendeu a fazer. A gente aprendeu a fazer mais o quê? Olha, vamos pedir exame. Exame para tudo, né? Então, eu acho que seria interessante repetir esse estudo hoje, porque mudou muito, né? Um estudo desse seria muito interessante, repeti-lo, para ver o que os médicos estão usando, né? Isso aqui dá uma tese de doutorado fodida, fazer hoje em dia, né? Com tecnologia, né? Isso aqui deve ter caído bastante, né? Esses números mudaram bastante. Vocês se sentem... Hoje vocês estão no 4º ano, vocês se sentem à vontade para fazer uma anamnese, bater um papo com o paciente, ou vocês ainda têm vergonha? Para mim é tranquilo. Tranquilo? Com o passar dos meses, dos anos, a gente vai fazendo prática, né? Liga, etc. Aí a gente sempre está fazendo anamnese, exame físico. Aí você vai acostumando. Pra Muito mim bom. também. Tranquilo, né? Mas no começo a gente tem vergonha, né? Aí não sabe o que perguntar. Pergunta da infância. Mas vocês trabalham com uma anamnese e com um histórico clínico já semi-estruturado? Ou vocês vão perguntando o que vem na cabeça? No meu caso, eu já tenho a anamnese estruturada na minha cabeça, né? Tipo, aí eu vou perguntando conforme o roteiro que está na minha cabeça. E os demais? Tem alguém que usa alguma coisa estruturada já, pessoal? Eu uso o roteiro que eu fiz a partir do Porto. E aí, dependendo da queixa da paciente, você vai direcionando. Perfeito. Mas no início não era nada direcionado. Não, mas vejam, comecem a ver, pessoal, a prática de vocês, e eu vou levar para um outro extremo, tá? E eu já fiz essa pergunta para vocês. Quem é de vocês que tem coragem de voar num avião em que o piloto diz que vai pilotar o avião, tá? Vejam que ele está expondo isso para vocês. Ele já é um piloto experiente e que ele vai pilotar o avião sem usar um checklist, que é obrigatório na aviação, tá? Você usar um checklist, mas só porque o cara é muito experiente, está tudo na minha cabeça, eu sei que eu tenho que verificar tudo, eu já fiz 1 milhão de vezes. Por que ele continua usando checklist? Vocês têm coragem? Nesse caso, não. Então, é um outro extremo, né? Então, é justamente aí, Breno. Nós somos pessoas grafocêntricas, né? A gente escreve. Então, a gente precisa ter... E não é feio isso, tá, pessoal? Eu ter um checklist desenvolvido, eu ter uma anamnese pré-feita e ela andar comigo sempre. Ou ela está no computador e eu abrir e vai direcionando as minhas perguntas. Por isso que eu digo que, e como a Natália falou, é algo semi-estruturado. Nada impede de eu adicionar questões, mas tem questões que são muito importantes que a gente não pode esquecer. Né? Imagina só, a gente esquece de informação importante, erra no diagnóstico, essa pessoa você prescreve um remédio errado, né? Isso vai acontecer, porque é natural, né? A gente erra, o erro é inato no ser humano, mas a gente consegue minimizar. Quando eu começo a tomar essas precauções, eu começo a agir com prudência. Vocês querem operar com um cirurgião que não faz e que não trabalha com nenhum checklist, tem que ter checklist, meu. A gente erra, a gente esquece. Né? Precisa, pessoal, ter um checklist. Né? E o que faz a gente parar de usar checklist é essa maldita prepotência e a experiência. A gente é tão experiente e ganha tanta experiência que a gente consegue conduzir a coisa de uma forma que não precisa de checklist. É justamente aí que eu começo a ficar mais suscetível ao erro. Vai acontecer? Pode ser que não aconteça. Mas se eu consigo ser mais prudente,
evitar o erro, vamos evitar o erro, porque esse erro vai impactar diretamente na vida da pessoa, né? Então, o médico tem, sim, uma responsabilidade gigantesca na mão, né? É uma profissão de risco, sim, e também é uma profissão que pode causar risco na vida das pessoas, né? Da mesma forma que eu posso ajudar e curar, eu posso matar, né? Mesmo sem intenção, né? Que a intenção é sempre ajudar. Então, essa questão 2, pessoal, ficou faltando coisa, né? Do histórico, né? Precisa descrever melhor a própria questão psicossocial, que é importante, né? E usar, vocês que terem essa prática de usar o checklist para escrita, de qualquer caso. Tenho que usar o checklist. Né? No meu dia a dia de estudante de medicina, tenho que usar o checklist. Ah, mas o meu preceptor disse que eu não preciso, que é besteira, que eu estou perdendo tempo. Acho que vocês são mais inteligentes do que uma afirmação dessa, né? A gente precisa mudar essa prática. Bom, essa condição clínica atual do paciente foi descrita claramente? Eu tenho que descrever, mostrando que é uma condição que existe uma certa, que é uma questão mais ou menos única, né? Que é uma questão de clínica ali que tem uma certa peculiaridade, né? Que são sintomas diferentes, que aparecem pouca na população. Preciso justificar um pouquinho, né? Então existe uma justificativa plausível. Esse é um caso que acontece em quantas pessoas, qual que é a epidemiologia disso? E aí? Ele teria que falar qual que é o problema dentário dela, né? Porque eu não sei como que seria isso no odonto, mas parece que ele não fala. Ele só fala que ela tem problema com, pelo menos que eu achei, né? Só fala que ela tem problema com o sorriso dela. E depois ele vai descrevendo como que eles fizeram a implantação da placa nela. Uhum. Então, Ele deu-se muito apresenta. mais... Vai lá, Não, pode eu ia falar. falar Vai lá, mano. só aqui no início, que ele fala só um pouquinho do exame clínico que a profissional fez, né? Que fala que a região anterior da maxila, as unidades dentárias tinham proporção desfavorável, então eu não sei se isso seria o suficiente para apresentar o caso. Eu acho que ele podia ter falado um pouco mais de antecedentes, se já tinha feito algum procedimento, logo no primeiro parágrafo do relato de caso. Então, mas se fosse pra gente, a gente teria que descrever bem mais, né? Eu não sei como que seria, tipo, só falar que a pessoa, sei lá, tem hipertensão arterial. Sim, Pra é gente isso que eu seria penso basicamente. também. Tinha que aprofundar um pouco mais nas histórias. Sim. Perfeito. Não é porque a área é diferente, pessoal, que a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito. Não é porque na odonto na odonto pode ser feito assim. Não, não pode ser feito assim. Né? Então, vocês estão certos, está faltando muita coisa. Isso aqui acontece com quantas pessoas? Né? É algo raro? É algo novo? O que justificou eu escrever sobre isso? Qual é a importância disso? E olha que saiu agora, né? Esse ano. Aí vocês podem falar assim para mim, professor, essa revista aqui é muito ruinzinha. Então a revista é ruim, pode publicar coisa ruim? Né? Mas por que a revista é ruim? Outra discussão, né? Mas enfim, a gente pegou assim para vocês terem noção, né? É interessante a gente pensar que a maioria do que a gente anda avaliando é insatisfatório, né? É até perigoso eu ficar apresentando tanta coisa ruim para vocês e acharem que nada na ciência presta, né? Mas não é, eu acho que foi meio, mais ou menos a gente procurou bastante coisa em português, né? E acabou aparecendo coisa aqui que nos ensina como não fazer, né? Então tá faltando sim, pessoal. Vocês precisam
descrever o que é tão peculiar nesse caso que valeu um relato de caso, quais são os sintomas, a frequência, severidade. O caso dela é uma questão mais estética. Tá, mas eu consigo aprofundar na anamnese para entender um pouco mais, eu consigo entender um pouco mais do ser humano que está ali, por que está incomodado com essa questão estética, será que é só estética mesmo? Será que tem alguma questão ali de, igual eu falei para vocês, de mau hálito, de parar comida, enfim, se ele faz, nossa senhora, dá para explorar isso numa profundidade maior até do que foi apresentado, né? Olha lá. The case should report also be able to present whether differential diagnosis was consulted. Aqui ele explora um pouquinho mais, né, algumas outras condições mais técnicas ali da odonto também, né? Acho que ele chega a descrever. Em algum lugar aqui ele descreve que tem... vamos lá. Tem algumas questões anatômicas que ele levanta aqui, né? Em algum lugar. Ou não? Tarará, tarará, tarará. Será que não? Estou me confundindo aqui. Pô, eu pensei que eu tivesse lido em algum lugar aqui. Uma análise um pouquinho mais técnica de odonto, falando um pouquinho mais de mordida ou alguma coisa nesse sentido. Viu, hein? Bom, então tinha que melhorar um pouco aqui, né? Também, né? A gente sabe que não está muito adequado. Aqui, esses três mesmo. Where diagnostic tests or methods and the results clear. Tá, o diagnóstico, ou o que ele usou para diagnóstico, e os métodos, ou métodos, né, de diagnóstico, e os resultados estão claramente descritos? Existe informação suficiente para entender como que o paciente foi avaliado? Como é que ele foi avaliado, pessoal? Como que ele foi diagnosticado com isso? Como é que ele foi avaliado? Por essas facetas, né? Tirou foto, fez exame? Como é que foi feito o exame? Foi descrito, seleção da cor, preparação das peças. Olha lá, isolamento relativo, utilizando afastador, tamanho regular, descrever um pouco aqui, né? Guia para seleção, cimentação, acabamento, bisturi número 15, né? Tem informação suficiente, vocês conseguiriam replicar isso, pessoal? Vocês conseguiram replicar essa mesma cirurgia, ou esse mesmo procedimento prático? Vocês não, né? Porque na área de odonto. Mas será que tem informação suficiente? Olha, fotografia, ilustração. No caso de vocês, né? Tem dependendo do que foi feito, uma radiografia, ou um ultrassom da condição, né? Aparentemente ele colocou, né? Bastante coisa, né? Eu não vejo uma limitação muito grande aqui nesse 4, né? Falta descrever um pouquinho, eu acho que se a gente fosse ser um pouquinho mais chato, falta descrever um pouquinho da condição ali dele, né?
como é que foi feito. É que é uma questão mais estética também, né? Mas ele coloca o nome de uma condição. Desfavoráveis, questão de acidentes múltiplos, fatores. Aqui, né? Que ele descreveu, né? Proporção altura, largura desfavoráveis, presença de diástemas múltiplos, fraturas incisais e restaurações em resina compostas insatisfatória, mostrou isso na figura 1, né? Mas tudo análise clínica, né, pessoal? A foto ali para ajudar, né? Não teve nada assim que seguiu muito, né? Embasou o que ele está dizendo, né? Análise bastante clínica, tudo bem, não tem problema, né? Mas para descrever um caso assim pela raridade, geralmente ele se pauta. A gente acaba colocando alguma coisa diferente, né? Num exame, enfim, por ser algo peculiar, né? Lembre-se que a gente está vendo um caso só, né? E geralmente relato de caso, igual eu falei, tem alguma questão de originalidade, né, pessoal? Não pensem num relato de caso como algo generalizável e algo da prática do dia a dia, né? Questão 5. A intervenção, tratamento ou procedimento foi claramente descrito? Protocolo, né? A intervenção, o tratamento, está tudo descritinho? Tipo de resina, né? Como é que foi feito? Frequência, tá? Efeitos adversos. E eu acredito que aqui também, né? Não tem muita falha nessa questão da descrição do procedimento em si. Né? Ele descreve razoavelmente bem, né? Essa questão, talvez essa seja a parte, uma das partes, né? Ou a parte mais forte do trabalho, talvez seja essa descrição, né? Remoção de excesso, coloca o tipo de pincel, movimento de esfregar de 20 segundos, tem mais ou menos um protocolo aqui que ele fez ou que ele utilizou, né? E no pós-intervenção? Olha lá, ó. Foi descrita alguma coisa de pós-intervenção? Então, um bom relato de caso, né? Deve claramente descrever a condição clínica após a intervenção. O desfecho, mostrando imagem, figuras, o que ele fez aqui. Mostrou para a gente o sorriso final? Aqui, ó, figura 9, né? E o antes e depois aqui, pessoal. Como era, né? Como era e como ficou, né? Uma questão estética poderia ter colocado, né? Um ao lado do outro para a gente ver aqui bonitinho, né? Um antes e depois. Olha lá. Qual foi o desfecho principal, pessoal, que o cara mediu? Me ajudem. Sempre que a gente faz alguma pesquisa, a gente tem ideia, né? A gente mensura alguma coisa e tem um desfecho, um ou alguns desfechos em mente aqui. O que ele pensou aqui de desfecho? Pensem aí comigo. O que tem de desfecho aqui descrito? Me ajudem.
Pessoal, Pelo que eu vi, eu acho que é basicamente a parte estética, né, de melhorar a parte da diástase e das então, desproporções dentárias. só a foto resolve? É uma boa forma de medir isso? O que está faltando aqui? Me ajuda aí, Ah, pessoal. eu diria que só a foto resolveria, né? Mas eu não sei realmente como se avalia a efetividade de uma resolução disso. Mas eu acho que a foto resolveria, né? Que seria mais a inspeção visual. Então, Tal- mas vamos lá, Amanda. Talvez perguntar para a paciente o que ela achou, e eu também não sei se caberia num relato de caso, mas depois verificar de um tempo se teve prejuízo dessa resina, com os alimentos que ela comia, não sei se teve algum prejuízo depois. A gente não sabe a qualidade desse material. É um bom questionamento, mas você tocou num ponto-chave aí de perguntar para o paciente. Mas perguntar, você está satisfeito sim ou não, é muito frágil, né? Então pensem que se ele tivesse preenchido ou utilizado alguma avaliação de satisfação da imagem própria da boca antes e depois, não teria um dado muito mais robusto? Nossa, com certeza, né? Então, eu perguntar, é a mesma coisa que vocês vão começar a fazer exercício físico, tá? Vocês estão com dor nas pernas, passam muito tempo sentado, né? E estão ficando encurtado, musculatura encurtada. Aí a gente começa a caminhar, começa a correr. Aí eu pergunto para vocês: e aí, vocês melhoraram? Estão felizes com o resultado? Qual é a resposta óbvia? Que sim, né? Se eu não estou fazendo nada, se eu estou infeliz com o meu dente, você vai lá, melhora a minha aparência. Qual é a minha resposta óbvia? Se ele me perguntar, você acha que melhorou? Puta que eu pariu, né? O cara vai falar que sim. Então, por isso que a gente precisa de bons instrumentos de avaliação também. Não era só o cara apresentar isso. Então, num relato de caso, esse é um relato de caso provavelmente pensado, né? Ah, vou relatar um caso aqui que apareceu, tá? Então, assim, não foi nada pensado. Apareceu aqui, tá, mas você tem que pensar numa forma meio científica de avaliar isso, né? Simplesmente tirar uma foto é bom, é legal, a gente consegue ver o problema, né? A gente enxerga. Mas se é uma questão estética, a satisfação do paciente é extremamente importante para mim. Então eu preciso saber, com um instrumento, a pessoa vai lá fazer uma plástica, o quão insatisfeita que ela está com o corpo dela. Eu posso fazer uma entrevista com um questionário validado, um pré e um pós, para saber se ela ficou mais satisfeita. Não é simplesmente eu fazer uma pergunta. E aí, gostou do resultado? E o follow-up que você coloca é muito importante, Amanda. Né? Se eu quiser fazer um bom relato de caso, se eu conseguir ainda daqui uma semana, 2 semanas, né, fazer um questionarinho, algumas perguntas para a pessoa, para entender um pouquinho da satisfação, o que mudou, se melhorou a qualidade de vida da pessoa, etc. Né? Isso acaba adicionando importância ao trabalho. Eventos adversos, tem algum descrito? Foi algum identificado? E aí? Lembrando, ó, qualquer tratamento, intervenção com drogas, né? Olha lá, alguns eventos adversos acontecem em alguns casos, né? Ou alguns casos podem ser severos, né?
Isso precisa ser claramente documentado e descrito. A pessoa se adaptou, né? Igual a Amanda comentou, se adaptou a essa intervenção, está conseguindo comer normal, alterou gosto, alguma coisa, está estranhando essa resina, está passando muito a língua, e tem alguma coisa que aconteceu, eu preciso de um follow-up, né? Nesse caso, eu teria que ter um follow-up, né? Tem ou não tem? Não? Última pergunta para a gente finalizar. Does the case report provide take... Olha, tem alguma lição que a gente leva, ou que a gente aprendeu para a vida, de modo geral, com esse estudo de caso, com esse relato de caso? E aí, pessoal? Vamos lá. Professor, na minha opinião, não tem, assim, nada que eu, como estudante de medicina, aprendi. Assim, mas eu não sei o aluno de odontologia como que ele leria isso e falaria, poxa, então a faceta de resina pré-produzida pode ter bons resultados, não sei, mas para mim, como fora da área, não vejo muito uma lição diferente, assim, talvez fazendo. Tá, então vamos pegar aqui e avaliar o que ele descreve e as conclusões dele, né? Na conclusão também ele fala que uma vantagem é que pode ser realizada em uma única sessão, né? E ele fala que tem um custo-benefício interessante, mas não fica muito claro esse custo-benefício. O que ele não fala também é se corrigir apenas o sorriso, sabe? Só se o dente é torto. Porque muitas vezes tem a questão da mordida também, junto com o dente torto, né? Então, vamos pensar assim, ó, vamos avaliar o que ele escreveu aqui, né? As suas contribuições foram importantes, ó. Né? Ele toma um certo cuidado aqui, ó, antes de, quando ele fecha a discussão, olha lá. Porém, são necessários estudos para avaliar o seu comportamento clínico antes de recomendá-la na prática geral. Maravilha, né? Tomou bastante cuidado, né? A gente não sabe se é algum procedimento novo, né? Para ele ter feito esse relato de caso, enfim, aparentemente não é. Né? Ele fez um relato de caso aí porque queria publicar alguma coisa. A técnica utilizada no presente trabalho permitiu solucionar a desarmonia estética apresentada pela paciente, mostrando que as facetas pré-fabricadas podem ser consideradas uma alternativa interessante em relação ao custo-benefício. Bom, alguém tocou na questão do custo-benefício. O que ele avaliou de custo-benefício? O que foi que ele colocou no artigo de custo-benefício? Números. Ele estudou custo-benefício? Então, para mim, não, ele não fala sobre valores, nada. Não, né, Ana? Então, como é que ele pode concluir isso? Que é uma interessante relação custo-benefício? Né? Não dá para ele concluir isso. Ah, olha lá, finalizou em uma única sessão. Então, será que é por isso que é custo-benefício? Mas e as outras? Quantas sessões são? Ele não avaliou isso. Então, ele não pode nem concluir isso. Veja como a gente acaba... Esse cara que usou um checklist para escrever, o que mostra para a gente? Lendo esse estudo do colega aqui. Então, esse é um estudo ruim, né? Tem muita coisa para melhorar nesse estudo. Basicamente, eu acho que a gente colocou um sim aqui na intervenção, né? E talvez nesse, o restante é tudo não, né?
que a gente foi colocando, não foi? Olha que interessante. Avaliação geral, né? Incluído, excluído. Quem fez, o pessoal lá do Joanna Briggs, eles trabalham bastante com revisão sistemática, né? Então, esse instrumento ele foi pensado para quem faz revisão sistemática de relato de caso. Tá? Então, por isso que tem essas opções aqui, ó, de incluído, excluído e precisa de mais informação. Né? Nesse caso, nem cabe aqui para a gente. Isso aqui porque a gente nem está fazendo revisão sistemática. A gente poderia deixar descrito aqui, né, os problemas. Lembre-se que esses checklists são uma forma também da gente ter uma avaliação do artigo já organizada, né, e um fichamento de estudo, né, de modo geral. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Eu acho que não. Eu acho que hoje foi um pouquinho mais fácil de entender, né? É mais fácil e mais útil para vocês, né? Pode falar, Vitor. Esse eu achei bem tranquilo, ficou bem claro o que ele faltou e o que poderia ter sido feito melhor. É que é algo mais da prática, né? Isso aqui é algo que aplica mais no dia a dia de vocês, então fica mais fácil de entender, né? Diferentes estudos, diferentes delineamentos, acaba às vezes complicando a vida de vocês, porque vocês nunca viram, né? É algo muito abstrato, é algo que a gente conversa, que não tem na cabeça de vocês muita aplicabilidade, até vocês fazerem, né? Mas o importante é que vocês entendam as diferenças de delineamentos, né? E para que serve cada delineamento. Então, se apareceu algo raro lá para mim, consigo publicar, tratei de uma forma diferente da literatura, teve um resultado interessante, né? Vale a pena publicar, vale a pena publicar algo diferente que você fez, vivenciou, né, observou, desde que tenha essas características, né, eu tenho essas características do paciente, foi feito todo um histórico prévio interessante, tal intervenção foi feita porque o paciente evoluiu dessa forma, então pensamos é, que poderíamos bloquear uma cascata de reação utilizando tal remédio, né, e acabou funcionando. Isso, mas vejam que tudo isso serve para quê? É para eu relatar um caso, não quer dizer que isso vai funcionar, né? Mas é importante eu relatar esse caso, porque é desse caso que pode surgir pesquisas maiores e pesquisas que vão confirmar aquela hipótese inicial. Geralmente com doenças raras, tem um professor aqui da UFMS que estuda uma doença que é chamada de FOP, até fugiu o nome do que é, deixa eu pesquisar. Eu conversei com ele, FOP, vamos ver o que é. Fibrodisplasia ossificante progressiva. Então ele tem um filho que tem essa condição, né? Ele já está bem velhinho já, esse professor. Eu fui conversar com ele, acho que há um mês atrás. Né? E ele começou a me contar que ele descobriu como barrar a doença, né? Como barrar a evolução da doença, que o filho dele está vivo até hoje, enfim. Que ele montou uma rede no Brasil inteiro sobre isso. Poxa, eu achei interessante pra caramba, né? Mas aí o que faltou para ele? Realmente bater o martelo, olha, esse meu coquetel de drogas funciona. Falta ele fazer um ensaio clínico randomizado. Ele tem tudo o que ele precisa. Ah, mas dá para fazer com doença rara? Dá, ele tem essa rede inteira no Brasil, né? Apesar de ser uma doença rara, vai ser um N pequeno, mas ele consegue testar realmente a droga, né? Ele diz que é um coquetel de droga baratíssimo, né? Que ninguém tem interesse em fazer, mas ele pode fazer isso. Eu vejo que a medicina, ela e vocês, pessoal, vão ter muitas ideias na prática. Ele me contou que testou um monte de coisa diferente em pacientes pediátricos, né? Então tem uma questão
complicada nisso, que é uma questão ética, né? Forte a respeito disso. Tem a nossa crença, né? Por isso que a gente precisa testar. Então não adianta eu só ficar em estudo de casos, série de casos. Eu não tenho esse poder todo. Vamos pôr a intervenção dele, o remédio dele para testar. Vamos ter um grupo controle. Ah, mas aí você não vai dar nada para quem tem a condição? Não, vamos utilizar o tratamento padrão. Vamos comparar essa sua droga com aquilo que já existe. Que é para a gente ser ético. Se a gente sabe que tem uma droga que funciona, vamos comparar. Tá? É a mesma coisa quando tem um professor colega lá em Criciúma que estuda doença da urina do xarope do bordo, né? Também uma condição genética rara e que dá para fazer um ensaio clínico randomizado para testar um medicamento, enfim, uma terapia gênica, né? Desde que compare com o tratamento padrão. É possível? É demorado? É demorado, né? Ensaio clínico sempre é demorado fazer. Mas quem está aí com a doença, a gente tem que ter alguns protocolos em andamento. Alguém de vocês já fez aí estágio no Hospital do Câncer? Aqui em Campo Grande? Ou, deixa eu melhorar a pergunta, alguém de vocês fez algum estágio na cidade, ou em algum outro, na sua cidade pessoal? Tem um ensaio clínico randomizado em andamento, que alguém testou alguma intervenção. Imaginem assim, eu tenho um estudo aprovado em andamento para determinada doença. Chegou esse paciente consecutivo. Eu posso, se o meu estudo estiver em andamento, eu posso abrir o envelope ou alguém abre o envelope para saber qual a intervenção que ele vai receber, se ele aceitar participar da pesquisa, obviamente. Então, a prática médica tem que evoluir. No Brasil, precisa evoluir muito em pesquisa. A gente consegue fazer muita pesquisa, desde que vocês sejam capacitados. Imagina que vocês têm um projeto aprovado no Comitê de Ética e vocês querem testar um determinado procedimento, uma determinada droga. Esse estudo eu não preciso recrutar todo mundo ao mesmo tempo. Pode ser pacientes consecutivos, durante um determinado período de tempo. Tá? Então o estudo está aberto, recrutando. Está acontecendo o estudo. Tem uma limitação do tempo, etc. Tem, mas a gente consegue diminuir o risco de viés com a qualidade metodológica. É um estudo sério, que conforme o paciente com aquela condição chega, eu sorteio para qual grupo que ele vai, envelope opaco, abro lá, eu não sei grupo A, grupo B. Alguma outra pessoa vai dizer qual grupo que ele vai fazer, eu não tenho contato, vocês não têm contato, né? Então vejam que fazer pesquisa é um negócio difícil, é trabalhoso, não é difícil. Precisa de uma boa ideia, precisa ler a literatura, estudar, né? Mas é algo muito bom para vocês e bom para a sociedade. Dúvidas, pessoal? Encerramos então, tá? Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Professor, uma dúvida. Pode falar. No caso do relato, né, de caso, eu posso falar que eu usei o checklist para me ajudar na hora de elaboração dele, ou não cabe? Porque isso geralmente na metodologia, né? Aí no relato, depois relato, aí eu não sei onde eu colocaria. Pode colocar e pode colocar na primeira linha. Quando você começa a descrever o caso, uma linha simplesmente, né? Para descrever o caso ou para elaboração e coleta de dados foi utilizado no checklist. Pronto. Tá? Então, cabe sim. Algo simples, porque isso é transparência. Você utilizou o checklist. Obrigada. O que mais, pessoal? Por enquanto, nada. Não? Então tá bom. Bom fim de semana para vocês e até semana que vem. Um abraço, bom descanso. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Obrigada. Tchau.